Muito bem, pessoal. Vamos continuando na nossa fala sobre antropologia e agora nós vamos entrar mais propriamente dita na antropologia teológica, né, que é o nosso maior interesse para essa disciplina. Só um ponto de contato entre a antropologia cultural e a antropologia teológica é que a gente saiba os níveis culturais pelos quais a religião passou desde os primórdios. Como eu falei no primeiro, no segundo vídeo, não há, segundo os historiadores, os antropólogos, nenhuma civilização, por mais antiga que seja, por mais longínqua que seja, que não tenha tido nenhum tipo de reflexão religiosa. Claro que nem todas foram cristãs, né? Nem todas as reflexões foram no ponto de vista religioso moderno, mas até hoje, dentre as tribos estudadas, tanto na antiguidade, tanto em lugares da Oceania, da Ásia, das tribos indígenas brasileiras, latino-americanas, não há nenhum registro confiável de alguma civilização que não tenha tido qualquer tipo de sistema religioso na sua estrutura, né? E as religiões passam por alguns níveis de desenvolvimento. O primeiro desse nível foi o nível animista, que era um nível em que a própria natureza era uma mediação religiosa, em que as pessoas entendiam que havia na natureza forças sagradas, forças transcendentais. Depois desse animismo, a religião foi tomando, as divindades foram tomando áreas de maior personalidade, e aí veio o politeísmo, ou seja, a crença em vários deuses e cada um desses deuses é responsável por alguma área específica, né? O deus da sabedoria, deus da caça, e de acordo com a preocupação cultural. Até que do politeísmo foi se desenvolvendo o conceito religioso até chegar no monoteísmo, que é a crença na existência de um único Deus, de um Deus criador de todas as coisas. Essa é a característica do cristianismo, do islamismo, do judaísmo, que são as religiões monoteístas, e a grande diferença do politeísmo para o monoteísmo, além de ser o fato de que no monoteísmo há a crença num único Deus, é a questão da criação, da teologia da criação. Porque as religiões monoteístas abraçam a ideia de um único Deus que é criador de todas as coisas, né? Inclusive do ser humano. E essa é uma realidade muito importante, no nosso caso mais específico, no judaísmo e no cristianismo, a crença num único Deus que foi o criador de todas as coisas. Como eu já citei lá nos primeiros vídeos, uma grande referência de antropologia, a Unidade na Pluralidade, do Afonso Garcia Rubio, editora Paulus, e nós estamos falando da página 158 em diante, mais especificamente. Para que a gente possa pensar lá nos primórdios da criação do ser humano, segundo a luz da ótica judaico-cristã, nós precisamos voltar ao Pentateuco, né? Especialmente no livro do Gênesis. E a ciência bíblica contemporânea, né? A teologia bíblica, dá conta de que os livros do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, eles teriam sido escritos por 4 fontes diferentes, que é a fonte javista, ou seja, aquela que faz uso do termo Javé para se referir ao nome de Deus, a fonte eloísta, que é a fonte que se refere a Deus como Elohim, o relato sacerdotal e a fonte deuteronomista, principalmente no último livro do Pentateuco, que é o próprio Deuteronômio. Mas o que nós queremos analisar nesse momento, uma vez que não é uma aula de teologia bíblica, mas de teologia sistemática, né? E a teologia sistemática ela não faz com junções de versículos bíblicos, um daqui, um de lá, mas ela analisa o texto bíblico, traz o seu ensinamento para
para intermediação da nossa cultura, do nosso tempo, né? Ou seja, faz a releitura do texto do passado sob a ótica do momento que estamos vivendo, do ponto de vista contextual, né? E, claro, relaciona esse saber com outras áreas do conhecimento, né? E o que nos interessa é voltarmos ao texto de Gênesis, né? E eu vou convidar você a que você abra sua Bíblia, o seu Antigo Testamento, nas primeiras páginas da Bíblia, no capítulo 1 do Gênesis, que nós vamos citar aqui algumas coisas muito importantes para que a gente possa começar a compreender a formação do ser humano na ótica da teologia cristã, né? O livro do Gênesis, capítulo 1 até o capítulo 25, você vai ver que não há a criação do homem ainda aqui pronta, a criação do ser humano, do homem e da mulher. De Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 25, não há nenhum tipo de menção ao ser humano, mas nós temos um relato criador da parte de Deus, em que toda a estrutura necessária para que haja vida, e também a vida humana, esteja sendo formado, organizado, criado da parte de Deus. Então, nesses primeiros 25 versículos do livro de Gênesis, há o relato de como a parte líquida é separada da parte sólida, formando os oceanos e o continente, a criação dos animais aquáticos, dos animais celestes, dos animais terrestres, como esses animais são capacitados biologicamente por Deus para que eles possam se reproduzir conforme a sua espécie, o reino mineral que é feito antes para sustentar o reino vegetal, as plantas, as ervas, as frutas, os legumes e tal, que vai sustentar o reino animal, né, os animais de ambas as vivências. E depois de tudo isso feito, depois de tudo isso organizado, é que vai haver a possibilidade da criação da vida humana. Aliás, esse é um ponto bastante necessário que nós precisamos abordar, porque isso traz à nossa mente, traz à nossa reflexão, não apenas um conteúdo antropológico, como também um conteúdo ecológico, que é um assunto extremamente importante, necessário para a teologia sistemática, para a humanidade de um modo geral. O próprio relato de Gênesis nos dá conta disso, e a ciência explica isso, e nem precisa ser um grande cientista para compreender isso, que a natureza ela vive e vive bem sem o ser humano. Já o contrário não é possível. O ser humano não consegue sobreviver sem a natureza, se fosse o caso. Né? Então, se Deus no início de tudo tivesse criado o ser humano antes de todas as coisas, ele teria acabado em muito pouco tempo, né? Em questão de minutos, talvez, no máximo. Agora, a natureza não depende do ser humano para existir e nem tampouco para sobreviver. Aliás, a natureza agradeceria se o ser humano não estivesse por aqui, porque a presença do ser humano tem causado muito mais malefícios à natureza do que benefícios. Se você já provou algum alimento plantado e colhido de um lugar que não tem uma intervenção humana maior, não tem agrotóxico e tal, você sabe a diferença que tem, né, da qualidade. Nesse período de pandemia, de isolamento social, a natureza demonstrou uma capacidade inacreditável de se recuperar, de ganhar vida, de ganhar mais vida do que tinha antes, de se recuperar dos estragos do ser humano sobre a natureza em várias esferas, né? E olha que foi um isolamento não total, não tão radical assim como deveria ser, e por pouco tempo e a natureza já deu mostras de uma recuperação muito consistente. Imagina se não tivesse nenhuma manifestação humana, a natureza certamente ia ser muito mais forte, saudável, bonita do que ela tem sido por causa da ação
que é muitas vezes irresponsável, exploradora, egoísta do ser humano nessa natureza. A natureza não depende em nada do ser humano. Agora, o ser humano depende radicalmente da natureza para sua sobrevivência, né? Depois disso, vem o relato sacerdotal, que começa a falar sobre a criação do ser humano, porque o relato dos primeiros 3 capítulos de Gênesis tem como protagonista dessa história o ser humano. E às vezes nós entendemos o ser humano como mais do que ele de fato é, mas é claro que no relato do Gênesis a proposta do autor é de colocar essa leitura no centro, né? E aí diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então aqui nós já temos pontos muito importantes da antropologia para a gente analisar. Façamos o homem. O homem, na verdade, o que o texto está dizendo, a proposta de Deus de fazer, não é o homem masculino, mas é o ser humano, né? O humano como ser, que é constituído como todos os outros animais que o capítulo 1 de Gênesis nos apresenta, é constituído entre macho e fêmea, para que haja a possibilidade de reprodução. Então, todos os animais que Deus os cria macho e fêmea. E com o ser humano também é assim. Deus cria o ser humano e os cria macho e fêmea. Portanto, nós precisamos saber que a única diferença entre homem e mulher é na questão biológica, não é na questão essencial, qualitativa, ou mesmo ministerial, mas esse é um assunto lá para frente, que em Gênesis não está em questão ainda. A única diferença do ser humano, entre o ser humano, de homem e mulher, é apenas biológica, assim como os animais, para que haja possibilidade de reprodução dessa espécie. Mas o cachorro não é melhor do que a cachorra, o gato não é melhor do que a gata, a águia macho não é melhor do que a águia fêmea, são a mesma espécie, apenas distinguido biologicamente entre macho e fêmea para a procriação da espécie. Assim é com os seres humanos. O masculino, o homem, não é melhor do que a mulher e nem vice-versa. Ambos são idênticos, são iguais, tendo apenas uma diferença biológica para a reprodução da espécie. E outra coisa muito interessante, se você reparar bem, toda vez que acaba uma etapa do processo de criação, o texto diz que Deus viu que era bom. E quando faz o ser humano, vai falar que era muito bom. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: não é perfeita a criação, ela é boa ou muito boa. Porque isso não significa dizer que Deus cria imperfeitamente. O ato criador de Deus é perfeito como tudo que diz respeito a Deus. Porém, perfeição é algo que só cabe ao Criador. A criatura, por definição, não pode ser perfeita, porque se ela fosse perfeita, ela seria o Criador e não a criatura, né? Perfeição só cabe a Deus, que é o Criador, que não teve início, que não foi criado, que criou todas as coisas, na verdade, e todas as coisas que são criadas, já pelo fato de ser criado, já mostra que ela não existia antes de ser criada. Logo, se ela não existia, se ela passou a ser criada, se ela veio à existência, ela não é perfeita, porque não é criadora, não é criador, não é? Então, não nos esqueçamos disso. Perfeição só cabe a Deus. Deus é perfeito, porque Deus sempre foi, Deus não passou a existir, Deus não é limitado, Deus não é dependente, Deus não teve início, Deus não terá fim, né? Ele é o Criador, por isso ele é perfeito. E ele é perfeito porque é Criador e é Criador porque é perfeito. Agora, todo ser que é criado por Deus é imperfeito, não no sentido necessariamente até do pecado, do defeito, né? Mas da essência da própria criaturidade. Nós somos criaturas, portanto, não somos perfeitas. Porque isso seria uma contradição filosófica, né? Se Deus criasse algum ser perfeito,
ele criaria um outro Deus, porque perfeição só cabe a Deus, né? Agora, já não faria nada, nenhum sentido, porque se foi criado, não é, está implícito que não é perfeito, né? Então, você sabe bem que os seres humanos não são perfeitos, animais não são perfeitos, embora seja tudo muito bom, né? Não ser perfeito, não estou nem me referindo, em princípio, ao pecado, que é um segundo momento, ainda não está aqui em questão. Não ser perfeito significa que não existia antes um determinado momento, não vai existir depois de um determinado momento, não está em todos os lugares ao mesmo tempo, não conhece todas as coisas, não faz tudo perfeitamente, né? Tem espaço para o imperfeito em si, tá certo? Agora, o ato criador de Deus é perfeito, sem dúvida nenhuma, porque ele é perfeito, né? Mas as criaturas não são. E outra coisa importantíssima aqui da gente falar. O ser humano foi o único ser nesse processo de criação em que há a expressão que ele seria feito conforme a imagem e a semelhança de Deus. E aí a gente precisa pensar no que significa isso, né? Porque toda a criação que Deus faz, da água, da parte seca, dos luminares, dos animais que voam, que rastejam, dos animais do campo, dos animais aquáticos e tal, nenhum deles é dito que é feito à imagem e semelhança de Deus, só o ser humano. Então isso significa que há no ser humano características que o diferem de todos os outros animais. Tem muitas características que são idênticas. Nós somos macho e fêmea, nós procriamos, nós nascemos, nós crescemos, nós vamos morrer, né? Isso é comum a todo ser criado. Agora, o que tem no ser humano que difere dos outros seres, que é evidência da imagem e semelhança de Deus nesse ser humano? E aí o nosso querido Garcia Rubio levanta algumas questões muito importantes, que ele não inventou, evidentemente, mas enfatiza, e a teologia vai dizer. Primeiro, e não necessariamente em ordem de importância, né? Mas o primeiro ponto que a gente tem que falar é que o ser humano é um ser racional. Os outros animais, os outros seres não são racionais, né? Os animais agem por instinto, agem por sobrevivência, agem pelo momento que eles têm, ou seja, eles não tomam decisões refletidas, não tomam decisões pensadas, planejadas. O ser humano é um ser racional, ou seja, é um ser que pensa, um ser que reflete, é um ser que age não só pelo seu impulso, não só pelo seu instinto, mas ele pensa antes de agir, embora muitos deveriam pensar mais do que tem feito. Mas o ser humano, diferentemente dos outros seres, é um ser racional, assim como nós sabemos que Deus é um ser racional, um ser inteligente, um ser que pensa, né? E assim por diante. Segundo ponto, o ser humano é um ser dotado de responsabilidade, assim como Deus, e diferente dos animais, né? Por exemplo, um animal não pode ser responsabilizado criminalmente por algo que ele venha fazer. Tem até um texto do Pentateuco que fala sobre isso. Se o cara tem um boi, que ele sabe que é um boi chifrador, conforme o texto fala, é um boi violento, brabo, e ele não toma as precauções necessárias para esse tipo de característica do animal, e esse animal acerta alguém e mata alguém, quem vai ser responsável não é o boi, porque o boi é um animal irracional. O boi é um animal e animais não são responsáveis. Quem será responsabilizado é o dono daquele animal que sabia como ele era e que não tomou as providências cabíveis. As crianças, enquanto não são, do ponto de vista do seu desenvolvimento jurídico e como seres humanos, capazes de responder pelos seus atos, quem responde pelos seus atos são os pais delas. Né? Uma pessoa que tem a sua mente, a sua razão limitada por uma enfermidade ou por uma deficiência, quem responde por essa pessoa são os responsáveis dela. Agora, o ser humano foi feito como ser responsável. Ele tem condições de responder pelos seus atos. E isso vai ficar muito claro depois da queda.
O ser humano tenta passar essa responsabilidade para outro, né? O homem para a mulher para o animal e assim por diante. Mas não cola, nada disso cola, porque o texto do Gênesis não entende que a queda do ser humano que vai acontecer é fruto do propósito de Deus ou coisa somente do diabo ou é um acaso. Não, a responsabilidade é do ser humano, porque é o ser humano dotado dessa característica e ele pode e deve responder pelos seus atos, assim como Deus é um ser responsável que responde por quem ele é, pelo que ele faz e etc. Né? Então, é muito importante essa afirmação para que a gente possa resgatar essa definição antropológica. O ser humano é um ser responsável, ele é capaz, é dotado da parte de Deus para responder por aquilo que ele é, pelo que ele faz, pelas suas atitudes de uma maneira em geral. Não é? Então, a responsabilidade é outra evidência da imagem e semelhança de Deus em nós. E o terceiro e mais importante ponto, que por uma questão de tempo nós vamos deixar para a próxima semana, é que o ser humano é um ser relacional. E esse é um ponto de destaque. Na minha opinião, na opinião do Garcia, o ponto fundamental da imagem e semelhança de Deus no ser humano. Deus cria o ser humano para ser um ser relacional. Ele o capacita para ser um ser relacional. E na semana que vem, nós vamos falar mais sobre o que é isso, o que significa ser um ser relacional e em quais frentes isso acontece. Tá certo? Até porque isso tem um envolvimento com a essência do ser humano, com a questão do pecado, com a questão da redenção, da salvação. Tudo isso está relacionado com o fato do ser humano ser um ser relacional. Até semana que vem, espero você por aqui. Qualquer dúvida, nos procurem que nós entraremos em contato com você. Abraço a todos e todas, bom fim de semana e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.